Capítulo 401. Backlund, em um porão que parecia um templo. O Senhor, vestido com uma túnica preta com capuz, ajoelhou-se silenciosamente em frente a uma estatueta do gigante enforcado por um longo período de tempo. De repente, aguçou os ouvidos como se estivesse ouvindo alguma coisa. Após uma breve pausa, as mãos do Senhor se ergueram e ele estalou o dedo indicador direito com a palma da mão esquerda. Ele enfiou o dedo ensanguentado na boca e mastigou como se estivesse comendo lanches, fazendo sons de trituração. Gulpe! A garganta do Senhor se contorceu, e ele engoliu seus dedos roídos em seu estômago. Seu corpo tremeu de repente, como se estivesse sendo agarrado e sacudido por uma figura invisível. Nesse estado, o Senhor estendeu a mão direita e usou o sangue de seu ferimento para escrever palavras no chão. Essas palavras não foram escritas em Iotan ou dragônico, o que poderia agitar os poderes da natureza, nem em Hermes, que era usado para rituais de sacrifício. Em vez disso, foram escritas na linguagem mais comum possível, Luen. A cor escarlate rapidamente se juntou e as palavras se juntaram em algumas frases. Encontrado. O louco que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Adoradores e devotos em Backlund. Após o fim da epifania divina, o Senhor parou de tremer e um novo dedo cresceu de sua ferida contorcida. Ele abaixou a cabeça e leu cuidadosamente as palavras que acabara de escrever, os cantos da boca curvados nas sombras. Por sua revelação divina, o Senhor prostrou-se humildemente como se tivesse encontrado o sentido de sua existência mais uma vez. Reticências. Cidade de Prata, no topo da torre. Lovia caminhou até a janela e olhou para a luz da vela na escuridão, sua expressão se suavizando. Depois de um período de tempo desconhecido, ela ouviu uma batida na porta. Vossa Excelência? Lovia virou-se com entusiasmo e cumprimentou o visitante com um sorriso. A porta abriu para trás automaticamente. A pessoa do lado de fora não era outro senão o caçador de demônios Colin Iliad. Ele estava vestido com um casaco marrom e um cinto de couro com compartimentos secretos em volta da cintura. Lovia, a anormalidade da equipe exploratória foi verificada. Colin descreveu claramente, como capitão, independentemente da sua condição, você deve permanecer na masmorra por 3 dias e passar pela purificação da coroa de glória. Você deve saber que esta é a regra. Lovia não demonstrou o menor sinal de raiva enquanto sorria calmamente. Eu sei, já fiz preparativos para ficar na masmorra por um longo tempo. Quando acabar, posso aceitar qualquer acordo, mesmo que vocês ainda não confiem em mim. Enquanto ela falava, caminhou até a porta e passou pelo caçador de demônios Colin enquanto o encarava. Colin se virou silenciosamente e a seguiu pelos degraus sinuosos. No meio do caminho, eles ouviram gritos e gritos de partir o coração. Está começando de novo? Lovia perguntou com uma expressão um pouco confusa. Colin acenou com a cabeça e respondeu em voz baixa. Sim, este é um destino do qual não podemos escapar. Neste momento, em um grande salão nos níveis intermediários da torre, os membros da equipe exploratória e os poucos residentes da Cidade de Prata que foram corrompidos foram pressionados contra o chão por brilhos sagrados aparentemente corpóreos. Eles eram incapazes de se mover, como se estivessem carregando uma enorme montanha nas costas. Um casal de 40 e poucos anos com pele escura segurava uma espada com padrões complicados enquanto se aproximavam de um jovem de 20 e poucos anos. O corpo do jovem já havia se transformado em uma pasta de carne, mas sua cabeça ainda estava intacta. Apenas uma longa e fina gavinha vermelho sangue cresceu dela.
Ao ver o casal se aproximando, ele gritou horrorizado: Papai, mamãe, o que vocês estão fazendo? Não concordamos em comer escorpiões de ferro grelhados juntos esta noite? Papai, mamãe, peguei muitos escorpiões de ferro para vocês. O casal não aguentou mais e virou a cabeça para o lado, mas ergueram a espada nas mãos bem alto. Depois que 2 sons de esfaqueamento soaram, o jovem parou de chorar. Ele estremeceu primeiro, depois perdeu completamente todos os sinais de vida. Em outro lugar, uma jovem de cerca de 10 anos ergueu uma espada com padrões complicados. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela esfaqueava sua irmã mais velha. A garota deitada no chão riu de repente e disse gentilmente: de hoje em diante, você terá que viver sua própria vida. Não seja mais ingênua. A garota imediatamente chorou até que sua visão se tornou um borrão, e a espada em sua mão parou no ar. No entanto, uma palma forte pressionou as costas de sua mão, empurrando-a para frente. Uf! A garota ficou atordoada, como se não pudesse ouvir ou ver nada. Esta era a antiga maldição sob a qual todos na Cidade de Prata estavam. Eles tiveram que matar seus próprios parentes para evitar que eles se transformassem em espíritos malignos aterrorizantes e estranhos após suas mortes. Portanto, embora Dark tenha se transformado completamente em um monstro e tenha sido corrompido por uma existência desconhecida, sem valor para interrogatório, a sombra não se atreveu a matá-lo no local. Em vez disso, fez o possível para conter o monstro e trazê-lo de volta ao pináculo para esperar por seus pais. Caso contrário, a situação só pioraria. Os integrantes da equipe exploratória recebiam atualmente o mesmo tratamento a que haviam sido submetidos, processo que permaneceu inalterado por mais de 2000 anos. Embora ninguém soubesse se eles iriam sofrer mutação depois de morrer neste estado, ninguém se atreveu a apostar nisso. Felizmente, a Cidade de Prata não tinha uma grande população e todos viviam na mesma área. Sob os arranjos dos escalões superiores para cada geração, havia algumas pessoas que eram parentes entre si por sangue. Mesmo que fossem limitados por 3 gerações, ainda seriam capazes de encontrar alguns. Por causa disso, o Beyonder encarregado de montar uma equipe de patrulha primeiro teria que considerar a questão dos laços de sangue para evitar que situações inesperadas ocorressem. Os requisitos para as equipes exploratórias não eram tão rígidos porque suas missões eram sempre invadir profundamente a escuridão e ficar longe da Cidade de Prata. Mesmo que morressem ou sofressem mutação, isso não afetaria a segurança de todos. Uma vez que um morador não tivesse mais parentes de sangue dentro de 3 gerações, seriam colocados sob estrita vigilância e, assim que ficasse gravemente doente ou visivelmente envelhecido, seria exilado nas profundezas da escuridão, longe da Cidade de Prata. Quando o capitão anterior da equipe exploratória, Udel, estava isolado na masmorra, havia, na verdade, 3 anciãos na torre. No entanto, quem agiu foi o chefe Colin Iliad no final. Caso contrário, eles só poderiam tentar selá-lo. Isso porque Udel era o irmão mais velho de seus parentes diretos. A pastora Lovia e o caçador de demônios Colin entraram silenciosamente no nível inferior da torre. Acompanhados por alguns paladinos do alvorecer, eles chegaram às profundezas da masmorra. Logo, os 2 pararam do lado de fora de uma cela. Os paladinos do alvorecer se dispersaram a uma certa distância. Sem nenhuma anormalidade, ela entrou em um quarto com uma cama de solteiro, uma mesa e uma única vela em um ritmo moderado. Antes que a porta de metal se fechasse, ela se virou e olhou para o caçador de demônios Colin com seus olhos cinza claro. Vossa Excelência, uma vez você me disse que quando os moradores da Cidade de Prata deixarem este lugar e morrerem nas profundezas da escuridão,
eles não se transformarão imediatamente em espíritos malignos. Alguns dias devem passar. Portanto, os outros membros da equipe exploratória têm tempo de sobra para se distanciar deles. Colin assentiu e expressou sua concordância. Lovia fechou os olhos, revelando um sorriso triste. Em uma exploração há 2 meses, um membro da equipe morreu na minha frente. Eu fingi estar separada do resto da equipe. Esperei lá por 5 dias, mas ele não se transformou em um espírito maligno. O caçador de demônios Colin olhou para ela em silêncio, sem dizer nada até que a porta de metal se fechou com um estrondo e o selo tomou forma. Reticências. No antigo palácio acima do nevoeiro. Depois de esperar um pouco, Klein finalmente ficou aliviado quando viu que não havia mudanças na estrela carmesim que simbolizava o jovem sol. Ele deve ter conseguido. Ele esfregou as têmporas, envolveu sua espiritualidade em torno de seu corpo e desceu de volta ao mundo real. Assim que sentiu a presença de seu corpo, Klein experimentou o frio intenso. Ele espirrou, então rapidamente removeu a parede da espiritualidade e rastejou de volta para a cama. Infelizmente, sua cama já estava gelada. Felizmente, meu corpo recebe certo grau de proteção após entrar na névoa cinza, caso contrário, provavelmente pegaria um resfriado amanhã. Klein se enrolou em seu cobertor e suspirou. O estado atual em que ele se encontrava o lembrava de uma piada que ouvira em sua vida anterior. O calor é basicamente obtido pela agitação. Antes de sua cama esquentar novamente, ele só podia deixar sua mente vagar enquanto pensava em todos os tipos de assuntos. Sim, não há questões urgentes para mim recentemente. As regras do mágico foram concluídas. Mesmo que eu não desafie o impossível e apenas me dedique a atuar normalmente, devo ser capaz de digerir as poções por volta do ano novo. Minha próxima tarefa é coletar os ingredientes de Beyonder para a poção sem rosto e economizar os fundos necessários. Mas isso não é algo que eu possa apressar. As cordas tensas na mente de Klein gradualmente se suavizaram, e de repente ele teve a ideia de descansar por 2 ou 3 dias. À medida que a cama esquentava, ele adormeceu sem perceber. Quando acordou, ouviu os sinos da igreja tocando 8 vezes. Klein esticou o braço, sentiu o frio e retirou-o silenciosamente. Parece que voltou a esfriar hoje. Já que não há nada pertinente a fazer, parece que posso continuar dormindo até tarde. Relaxado, ele fechou os olhos novamente. Mas depois de um tempo, ouviu seu estômago roncar e sentiu a protuberância na parte inferior do abdômen. A vida é cheia de escolhas difíceis. Klein murmurou. Após cerca de 10 minutos lutando entre os 2 sentimentos, ele finalmente desistiu, levantou-se e correu para o banheiro ao lado. Depois de trocar de roupa e se lavar, desceu ao primeiro andar e pegou alguns ingredientes para cozinhar o macarrão de Feina Potter. Desta vez, não pretendia usar o molho de carne que comprou, mas sim experimentar a pasta de carne que havia feito há 2 dias. Esta era a pasta de carne que ele havia escolhido cuidadosamente entre os ingredientes com base em suas memórias. Embora houvesse diferenças nos ingredientes entre os 2 mundos, impedindo-o de replicar totalmente o sabor autêntico, Klein ainda o achou muito bom depois de prová-lo. Não demorou muito para comer uma tigela de macarrão de Feina Potter com condimentos e pasta de carne. Ele achou uma manhã realmente maravilhosa. Mantendo a tradição deste mundo, ele folheou os jornais enquanto comia e verificou se o olho da sabedoria havia colocado um anúncio. Com base em seus pensamentos noturnos de ontem, Klein decidiu se divertir um pouco hoje, então considerou se deveria ir a um concerto, uma ópera ou uma peça de teatro. Os ingressos para muitos dos salões de músicas no Burgo Oeste, Burgo Houston e Burgo Sherwood custam pelo menos 6 soles, e se for um músico famoso, seriam da ordem de libras.
Os salões de música especialmente atendidos para pessoas comuns variam de 6 a 9 centavos. Aqueles que estão abertos aos pobres com dinheiro de sobra no Burgo Leste precisam apenas de 1 centavo. Klein folheou os materiais relevantes para selecionar sua escolha de entretenimento para o dia. Nesse momento, ouviu a campainha tocar. Ding dong. Ponto.